Hoje nós vamos estudar o capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos. Neste capítulo, Paulo está concluindo a sua terceira viagem missionária. E Paulo aqui ele está se despedindo daqueles que estiveram ao longo da sua trajetória, ajudando na pregação da palavra de Deus. E é um momento triste, porque eles estão entristecidos, especialmente, pela palavra que Paulo chega a dizer para cada um deles, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam Paulo até o navio. É um momento muito difícil, né? Um momento de despedida, porque eles tinham consciência que não veriam mais Paulo, aquele apóstolo que tanto fez, né, pelos gentios e por todos eles. Mas o capítulo começa dizendo: depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela, concorrendo em direitura, chegamos a Cos no dia seguinte, a Rodes e dali a Pátara, que eram cidades, né? Ao longo do trajeto, porque Paulo agora, ele vai chegar a Tiro e depois ele vai até, né, chegar a Cesareia e depois Jerusalém. Jerusalém era o local final onde Paulo deveria aportar. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando o Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Era um navio que levava uma carga e naquele local ele deveria fazer uma parada para descarregar. E o fato é que, encontrando os discípulos, permaneceram lá durante 7 dias. Naquela cidade, ficaram por 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fossem a Jerusalém. Havia uma preocupação muito grande que Paulo não devia ir a Jerusalém. Porque em Jerusalém, nós sabemos que a perseguição aos cristãos, aos do caminho, aos seguidores de Jesus, eram feitas pelos judeus. Não era pelos romanos, era pelos judeus. E lá era o maior foco de perseguição aqueles que se converteram ao cristianismo. Então havia muita preocupação que Paulo fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhado na praia, oramos. E despedimos-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Ele fala, despedimos-nos uns aos outros, porque esse livro foi escrito por Lucas, que era aquele discípulo de Paulo. E Lucas, ele fala na terceira pessoa, porque ele estava incluído nessa viagem. Mas o fato é que Paulo agora chega a Tiro, sai de Tiro e vai até a Cesareia. Cesareia era a capital da Judéia, né, e onde ficava o governador. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos irmãos, passando um dia com eles. E sempre iam parando durante essas viagens até chegar a Cesareia. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Nós sabemos que esse Filipe aqui é aquele evangelista que,
quando os apóstolos começaram a fazer a distribuição, né, diária, eles se acharam prejudicados porque deixaram de pregar a palavra de Deus. E aquela ideia de instituir 7 diáconos, né, para atender aquelas viúvas helenistas, foi uma boa escolha. E então, esses 7 diáconos que foram instituídos foram Estevão, que foi o primeiro mártir, aquele que morreu apedrejado, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. Esses foram os 7. Então, esse Felipe aqui é aquele, né, que foi escolhido como um diácono. E o fato é que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Esse Ágabo é aquele que profetizou aquela grande seca que haveria na Judéia, na época do imperador Cláudio. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Esse profeta pega o próprio cinto de Paulo, ele une pés e mãos e diz: assim os judeus em Jerusalém farão o dono desse cinto e o entregarão na mão dos gentios. Ele está profetizando: ora, Paulo, você vai ser amarrado e você vai ser entregue aos gentios. Então havia toda uma luta para que Paulo não fosse para Jerusalém. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Paulo não tinha medo, ele tinha consciência. Porque quando teve a conversão de Paulo, quando nós vimos lá no capítulo 9 da conversão de Saulo, Paulo, o próprio Jesus tinha dito: eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O próprio Jesus tinha dito isso a Saulo, que depois se tornou Paulo. Ele disse: eu escolhi este homem para levar o meu nome aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo tinha consciência disso. Paulo tinha consciência que ele tinha uma missão a cumprir. E ele não queria que a obra dele ficasse inacabada por hipótese nenhuma. Porque Paulo ele empreendeu 3 viagens missionárias, mas Paulo ele tinha o desejo de ir até a Espanha fazendo uma 4ª viagem missionária. Está em Romanos 15, 23 a 25. Ou seja, ele ia para Jerusalém, de lá ele ia para Roma, fazia uma coleta, e depois ele ia à Espanha, que era um lugar ainda que o evangelho não tinha chegado ainda. Esse era o planejamento de Paulo. Então, aquele que estava falando de Paulo que não fosse a Jerusalém, não estava nos planos, porque Deus já tinha falado isso o próprio Jesus tinha falado isso para Paulo. Como, porém, não o persuadimos, e como nós não convencemos a Paulo, conformado dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Eles se renderam a Paulo. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minazum, natural de Chipre, velho discípulo com quem nós deveríamos hospedar. Ou seja, aquela comitiva que estava indo com Paulo para Jerusalém,
de Cesareia para Jerusalém, esse Menazon é onde eles ficariam hospedados em Jerusalém. E o fato é que agora Paulo chega em Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Deve ter sido uma alegria enorme. Paulo está de volta, né, com outros irmãos. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Esse Tiago aqui, nós sabemos que é aquele que é o meu irmão de Jesus. Porque aquele Tiago, apóstolo, tinha morrido já. Porque o rei Agripa I tinha mandado, né, passar a espada em Tiago. Tiago, apóstolo, foi o primeiro a ser martirizado. Esse Tiago aqui é o líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por meu ministério. Então, aqui é interessante que Paulo, ele entende que tem um líder da igreja, que é Tiago, e ele vai contar tudo sobre as 3 viagens missionárias que ele realizou, as igrejas que ele implantou, e tudo que foi feito, né? Ou seja, o que Deus fizera. Ou seja, olha assim a humildade desse apóstolo. Ele não fala o que ele fez, mas o que Deus fizera. Porque ele entende que sem Deus nada podemos fazer. E o que ele fez, Deus estava à frente. Se Deus não estivesse à frente, ele não tinha feito nada. Então você vê, meus irmãos, como é importante esse ensinamento de Paulo, quando ele trata essas questões do que Deus fizera. Ouvindo, deram a ele glória a Deus e lhes disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. E aqui é interessante que muitos judeus creram. São remanescentes. Aqui nós não precisamos entender que Jesus tem que morar na terra 1000 anos para que os judeus venham a se converter e ter salvação. Porque a salvação se dá pela fé em Jesus. Ao longo da história, desde que Jesus veio até os dias de hoje, muitos estão se convertendo, muitos judeus são cristãos, né? Convertidos, cristãos messiânicos. Então, ao longo da história da humanidade, a palavra está sendo pregada e muitos estão sendo convertidos. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios e apostatados de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da lei. E aqui eles fazem uma advertência a Paulo. Paulo, olha, aqui estão dizendo que você ensina aos judeus e entre os gentios apostatados da lei de Moisés, não circuncidar. Então, havia um perigo muito grande por conta disso. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão a tua chegada. Vocês estão sabendo que você chegou. E nós temos que fazer alguma coisa para que nenhum mal te aconteça. E qual foi a decisão? Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, os líderes da igreja, na liderança de Tiago, eles vão dizer: o que temos para dizer está entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Ou seja, esses 4 homens que aceitaram o voto. Então, toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. E que, pelo contrário, andas também tu guardando a lei. Então, aqui, a ideia é que eles fizessem um voto para que eles viessem a saber que Paulo não andava fazendo nada daquilo que eles estavam dizendo. Paulo não andava persuadindo ninguém com relação a isso. Paulo estava pregando que o Messias era Jesus e que a salvação se dava pela fé em Jesus. Evidentemente que o Concílio de Jerusalém já tinha definido que a circuncisão não tinha mais nenhum valor.
A circuncisão não é do prepúcio, é do coração. Né? Foi definido no primeiro concílio de Jerusalém sobre essa questão. Quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos as decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Isso aqui foi decidido no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Foi onde a circuncisão não tinha mais valor. E eles, quando iam pregar para os gentios, eles mostravam esse documento falando que a circuncisão não tinha valor nenhum para a salvação. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo. Então, você vê que Paulo teve todo um cuidado para entrar no templo, para que não houvesse nenhum constrangimento. Acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então, ele teve aquele tempo necessário para a purificação, para entrar no templo e não ter nenhum constrangimento. Mas, mesmo assim, vamos ver que Paulo foi preso. Por quê? Quando estavam para findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Ou seja, esses judeus que vieram da Ásia foi quem prenderam ali Paulo naquele momento, ali no templo. E gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu os gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Isso é uma mentira, é uma acusação falsa. Porque Paulo não colocou gentios gregos dentro do templo. Eles viram Paulo com este homem e tiveram a suposição que ele tinha adentrado ao templo com esses gentios. Porque não podia entrar no templo pessoas defeituosas, cegas, aleijadas, gentios. Esse era o entendimento, né? Que eles tinham, que a lei não permitia. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduziram no templo. Ou seja, tinham visto Paulo com este homem, e eles julgaram que Paulo tinha entrado no templo com ele, que era uma inverdade, era uma acusação falsa. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram para fora do templo, imediatamente fecharam as portas. Ou seja, eles iam matar Paulo. Vejam só, o homem que estava pregando a verdade, o homem que estava pregando da salvação, porque todos os judeus que não creram em Jesus tiveram morte eterna. Eles não tiveram salvação. Então, Paulo, ele chega a dizer, em Romanos, que ele preferia se tornar anátema, maldito, do que ver seus compatriotas perecerem. Olha o amor que Paulo tinha pela salvação das pessoas, o zelo que ele tinha pelos seus compatriotas. Mas, infelizmente, eles não entenderam. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amontinada. Ou seja, havia uma revolta geral em Jerusalém. E o comandante da força era Cláudio Lisas. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Ou seja, se esse comandante e esses centuriões não chegam, eles tinham matado Paulo ali. Mas por que eles não mataram Paulo? Porque nós temos um plano de Deus para a nossa vida. E somente quando esse projeto de Deus para a nossa vida, esse plano, esse projeto, for concluído, é que nós partiremos. Paulo ainda tinha que chegar a Roma, conforme nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus
pede que ele vá até Roma. Então era um projeto de Deus que ali ele não ia morrer naquele momento. Assim como Jesus também foi à cruz, no momento certo, voluntariamente. Foi assim que aconteceu. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Ele não sabia quem era Paulo e o que ele tinha feito. Ele estava atônito, porque a multidão queria matá-lo, sem saber quem era a pessoa e por que estavam fazendo aquilo. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por conta do tumulto. Ou seja, uns gritavam de uma maneira, outros de outra, e ele não sabia a verdade, ele não sabia o que estava acontecendo ali, e nem quem era aquela pessoa, quem era Paulo. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. A fortaleza aqui é a fortaleza de Antônia, que ainda hoje existe lá em Jerusalém, que eles prendiam, né, as pessoas. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem. Ou seja, a fúria da multidão era tão grande que foi preciso que eles elevassem Paulo às alturas para que a multidão não chegasse até Paulo e o matasse. Por causa da violência da multidão. Você veja a violência da multidão por conta que Paulo entrou no templo e Paulo, segundo eles, pregavam contra a lei e contra os profetas e contra o templo, que eram inverdades. Mas o fato é que, pois a massa do povo seguia gritando, mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Porque quando ele pergunta para o comandante em grego, ele se admira de Paulo, porque Paulo falava grego. Paulo era culto. Não é à toa que Jesus escolheu Paulo para ser o apóstolo dos gentios, porque Paulo falava vários idiomas. Paulo era culto, Paulo conhecia a Tanakh, o Antigo Testamento, com profundidade, porque ele era apóstolo de Gamaliel. Por isso que Paulo ele funda várias igrejas, ele percorre, faz 3 viagens missionárias, porque um outro apóstolo não tinha condições de fazer o que Paulo fez. Então não é à toa que Jesus, né, ele prepara Paulo para essa missão. É a presença de Deus, irmãos. Maravilhoso. Não tu és, porventura, o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários. Os sicários eram guerrilheiros que esfaqueavam os simpatizantes romanos. Então ele achava que ele era um deles, era aquele um dos sicários. É o entendimento do comandante, né, Cláudio Lisas. Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, porque a cidade de Tarso era uma cidade grande, uma cidade que tinha um certo poder econômico. Rogo-te que me permitas falar ao povo. Então ele dá as escadarias ao subir na fortaleza de Antônia, ele roga para que ele dê algumas palavras. E obtida a permissão, ou seja, o comandante Cláudio Lisa permite que ele fale, ele em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, e aí ele vai começar a falar, né, o que é que ele fez na sua vida, né, vai fazer um discurso, né, e muitos vão ouvir esse discurso, né, das escadarias da fortaleza de Antônia. Esse capítulo ele termina ele pedindo para falar, é concedido, e no capítulo seguinte, ele vai apresentar a sua defesa, já das escadarias da fortaleza de Antônia. Que Deus continue nos abençoando.